Olá mais uma vez, sejam bem-vindos todos, quem assiste na TV Novo Tempo, quem ouve na Rádio Clube de Sintra, ao nosso segundo estudo deste primeiro trimestre de 2023 sobre a gestão dos recursos que Deus nos dá até que o Senhor venha. Nós já tivemos na semana passada uma primeira introdução geral ao assunto do trimestre, falámos da nossa responsabilidade, do nosso privilégio em receber da parte de Deus e como saber administrar, e a partir desta semana vamos entrar em detalhe sobre alguns assuntos dessa mordomia, dessa gestão que Deus nos pede. Fernando Ferreira, mais uma vez, está connosco para nos ajudar aqui. Fernando, Sim. vamos falar esta semana acerca da aliança de Deus connosco, neste contexto de mordomia, não é? Eu vou começar por ler um versículo que está em Deuteronômio 28, que diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Será que Deus quer mesmo fazer aqui uma aliança, um contrato, um acordo connosco, e sabemos o que é que podemos beneficiar se quisermos aderir à aliança que Deus tem connosco? Deus, Deus quer fazer uma aliança connosco e criou o homem para viver em aliança com ele. Agora, a questão que está aqui, e neste versículo que é tão interessante, que está carregado de bênçãos, de promessas, é que há uma parte do homem: se ouvires, eu farei. O problema é quando o homem não dá ouvidos, quando o homem quer viver sozinho, quer viver independente, longe de Deus. E então Deus não vai poder abençoar, nem é um castigo de Deus. Deus fica limitado para nos fazer o bem quando nós não queremos nada com Ele, porque Ele não nos pode fazer bem porque nós não o aceitamos sequer. Se ouvirdes a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar, de seguir o seu caminho, a ideia que vimos na lição anterior, é isso que o Senhor quer fazer, quer estabelecer connosco mesmo esse plano. Ou seja, Deus tem essa vontade, Deus tem essa decisão de fazer uma aliança com o homem, mas eu tenho de escolher, eu tenho de querer. Deus não o vai fazer contra a minha vontade, é isso? Exatamente. A aliança que Deus faz connosco, Ele podia impor-nos, tem toda a legitimidade para isso. Ele criou-nos, podia criar-nos como autómatos, e então nós tínhamos que fazer aquilo. Mas não, Ele criou-nos com vontade própria e espera a nossa parte neste plano. Aliás, há uma palavra que eu gosto muito para esta aliança, é uma palavra que não aparece na lição, mas para mim que é um conceito muito importante, que é parceria. O que é uma parceria? Uma parceria é uma relação de colaboração entre duas pessoas ou mais com vista à realização de um objetivo comum. Quer dizer que o nosso problema da mordomia e destas parcerias é que nós temos o mesmo objetivo de Deus. Se nós temos objetivos diferentes, esta parceria torna-se impossível. Portanto, Deus quer que nós mentalmente, espiritualmente, compreendamos a sua vontade e a sigamos, porque Ele tem um plano comum connosco, em comum connosco. Fica muito difícil para nós, até mesmo à razão humana, estar a imaginar um contrato, uma aliança, um acordo que vá funcionar bem, quando, usando uma expressão popular, cada um puxa para um lado diferente. Exatamente. Não é? E, portanto, o que nós temos aqui é uma proposta divina para nosso benefício, não é? Claro. Para a nossa grande bênção, sendo que, e isto é um bocadinho diferente dos contratos que nós fazemos. Quando nós fazemos um contrato entre duas empresas, duas pessoas, cada um chega com aquilo que quer colocar no contrato, há uma negociação e há um acordo. Na Bíblia não é assim que acontece. Deus sabe todas as coisas. O erro está sempre do lado do homem, então Deus não se sente na obrigação, era o que mais faltava, de vir perguntar ao homem o que é que o homem acha que deve ser o acordo. Deus é que sabe. Deus conhece as melhores condições para nós que nós não sabemos. Então Deus tem uma proposta, até porque Ele já demonstrou na Sagrada Escritura, por exemplo, Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Enquanto a terra durar, somente a cega, o frio e calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão. Ou seja, Deus cumpre com a parte que Ele
promete cumprir. Quando nós vamos para um contrato com Deus, em que é Ele que determina os termos, nós já temos evidências suficientes para saber que Deus vai cumprir para esse nosso benefício. Claro. Ele está-nos aqui a falar de dois tipos de alianças. Uma é unilateral, realmente estas são unilaterais. Deus diz que fazia. E Deus faz para bons e maus. Agora, quando nós queremos uma parceria mais profunda, há a parte de Deus e há a nossa resposta. E, portanto, se nós respondemos às perspectivas divinas, se nós nos sintonizamos com a vontade de Deus, então é que pode existir esta aliança que é recíproca. Logicamente que a nossa aliança, nós temos sempre uma parte dependente de Deus, porque, como dizia o Davi na lição anterior, tudo vem de ti e da tua mão te damos. Quer dizer, tudo quanto nós damos é Deus que nos dá. Mas Ele criou-nos para viver nessa sintonia, nessa harmonia com o universo e não numa dissintonia, porque realmente o erro, o pecado é nós estarmos desintonizados e então não vivemos essa parceria em harmonia com Deus. O Fernando falou de alianças unilaterais, foi assim que disse, não é? A aliança da salvação, isto é algo que Deus faz só da parte dele? Urge ou apela a alguma reação de nossa parte? Como é que funciona? Quer dizer, Deus fez tudo da parte dele e agora espera que nós estejamos na disposição de corresponder. Aliás, foi na criação, ele fez tudo, ele criou o homem e pôs o homem, e depois o homem tinha que viver com Deus e ter prazer em viver com Deus. A Bíblia ensina claramente, como o Fernando acabou de dizer, que Jesus de facto morreu por todas as pessoas que vivem, não há nenhuma que fique de fora do alcance da misericórdia e da graça de Deus manifestada ali naquele momento. Mas o que é facto é que a maior parte do mundo parece alheia a esse propósito de Deus, parece que caminha no caminho largo, não é? Ainda assim Deus quer fazer uma aliança com o homem? Deus quer sempre. Agora, a questão é quando nós resolvemos as coisas unilateralmente. Eu faço as coisas como quero, tanto me interessa que exista Deus como não exista, portanto nós pomos fora da relação de Deus. Mas a vontade de Deus é que nós façamos parte dessa parceria e que correspondamos ao seu plano de salvação e de harmonização do universo. Esse é o seu plano. Por outro lado, se Deus fez tudo o que podia para nos salvar, quer dizer, Fernando, que todas as pessoas serão salvas? Isso quer dizer que só serão salvos aqueles que aceitarem a salvação. E aceitarem fazer a aliança e o contrato com fazerem ele? Esse contrato. Porque há pessoas que podem não aceitar e não aceitam, não é? Mas o crente deve ter essa percepção que se comprometeu com Deus, estudamos na lição anterior, que é um filho de Deus, que é um amigo de Deus e quer viver em parceria com Deus. É isso que faz a diferença. Então se temos essa opção que Deus nos dá de fazer aliança com Ele ou não é? O que já agora, fazendo aqui um pequeno parênteses, parece um comportamento muito diferente daquilo que a Bíblia apresenta como a ação do inimigo de Deus, que força a aderir à opinião dele, não é? Claro. Mas se Deus dá essa opção, em 1 João 5,3 nós lemos o seguinte: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Mateus 10:22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, isto é o encontro com o mancebo rico, não é? Porque possuía muitas propriedades. João 6:29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. E terminando esta relação do versículo, 2 de Pedro 1:10 e 11, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, isto no contexto da entrada no reino dos céus. Há aqui uma resposta, portanto, como dizia, que tem que ser dada da parte do homem para haver esta aliança para com Deus. Claro. João estava a dizer no primeiro versículo, para que saibais que tendes a vida eterna. Mas para que creiais. Se o homem não crê, não faz a sua parte, não aceita fazer parte dessa parceria. O mancebo rico, o que é que aconteceu? O mancebo rico era um homem abençoado por Deus. Aliás, ele dizia que desde criança que era um crente. Portanto, tinha as bênçãos de Deus. Só que ele recebeu a parte de Deus, o parceiro divino foi fiel, mas ele foi infiel. Não estava disponível para ceder a Deus o que fosse. E então as suas riquezas impediram-no. Quer dizer, o impedimento era esse. Ele não estava a aceitar fazer a sua parte da parceria.
Podemos dizer, no contexto do assunto deste trimestre, podemos dizer que este jovem, que este mancebo rico, não estava a ser um bom mordomo e um bom gestor de tudo quanto Deus lhe tinha dado, e até era muito? Claro, que esse era o problema. A parte dele era usar tudo para a glória de Deus. E ele não queria dar nada para a glória de Deus, ele queria viver para si próprio. Ele devia pôr os seus bens, as bênçãos de Deus ao serviço de Deus e dos homens, dos pobres, como Jesus falou. Vai, vende o que tens. O problema dele não era que ele tivesse que vender. Ele tinha que vender porque ele estava agarrado demasiado às riquezas. As pessoas que são ricas não têm que vender, mas têm que usar as riquezas em favor de, digamos, dessa aliança de salvação. Talvez possamos lembrar aqui aquele outro episódio que o senhor contou, não é? Daquele homem que tinha celeiros cheios, muito bem abastecidos, mas nem sabia o que é que lhe ia acontecer no dia de amanhã, não é? Claro. Quando o mais importante lhe fosse pedido, ele não iria poder apresentar um bom relatório da sua vida. Claro. Se calhar devemos pensar um pouco nisso. É a nossa perspectiva, a perspectiva com que nós encaramos a vida e como já falamos aí também no momento anterior, é uma noção perigosa de posse que o ser humano tem. É o meu filho, é a minha mulher, é o meu carro, é a minha casa, é o meu dinheiro e nada é nosso. Falámos na lição anterior, quando a pessoa fecha os olhos, nada é dele. Vemos aí casas abandonadas que eu dói-me o coração. E imagino pessoas que viveram ali, que viveram bem, que foram pessoas prósperas e desapareceram. E as coisas ficam. Portanto, nada é nosso, tudo é de Deus. É verdade. Paulo correspondeu ou percebeu bem como funcionava esta parceria, usando a expressão que o Fernando utilizou. Portanto, já perto do final da sua vida, olha, quando ele estava justamente para terminar a sua carreira, não é? A expressão Claro. que ele usa. 2 Timóteo 4, a partir do 6 diz: Pois agora estou pronto para ser oferecido e a hora da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, cá está, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não a mim somente, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Podemos dizer que Paulo tinha a noção do que era este contrato, do que era esta aliança, e procurou com todas as suas forças cumprir e corresponder, exercitando os dons que Deus lhe tinha dado para benefício, eu até diria, muitíssimo mais benefício dos outros do que dele próprio. Claro. Ele tinha uma noção interessante da vida. Ele usa aqui alguns verbos que são interessantes. Combati, acabei e guardei. E depois ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz, e está a falar aqui no juízo, ele com justiça me vai dar. Não é porque eu fiz, mas porque ele é justo, porque ele me justifica. Podemos falar aqui na justificação, que é oferecida por Deus. E, portanto, Deus vai dar a ele, mas não só a ele, a todos quantos amam. Portanto, a parceria e a aliança de salvação está aqui. Ele fez tudo quanto podia na sua vida, porque ele entregou-se completamente a esta gestão da aliança da salvação, e agora esperava que Deus cumprisse a sua parte, é que lhe desse a coroa da vida, quando o juízo acontecesse. Nós temos um dos mais longos e destacados episódios da Sagrada Escritura, que foi aquela peregrinação de 40 anos, em que Moisés liderou o povo do Egito até à Terra Prometida, e durante aquele tempo, aquilo foi um tempo de promessa, de confiança e também de aliança. Claro que isto já vinha atrás desde o tempo de Abraão, mas Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria a eles e à posteridade deles, que depois naquele tempo se manifestava no povo que estava ali com Moisés, não é? E já no final desses 40 anos, eles estão ali mesmo no limiar de entrar na Terra Prometida, e percebemos claramente que havia ali uma grande bênção para receber, e nós podemos até entender isto aqui de uma forma tipológica, da mesma forma como o povo estava no final da peregrinação para entrar na Canaã terrestre. Nós hoje acreditamos que o povo de Deus está no final da sua peregrinação para entrar na Canaã celestial. Contudo, Deus tinha cumprido com a sua parte da aliança, dirigido o povo para lhe dar uma terra, não é? Aliás, até diz que Abraão estava lá, mas estava como estrangeiro, porque almejava uma maior, mas tipologicamente estavam para entrar na terra, mas o povo tinha alguma coisa para fazer, também tinha uma parte do contrato para cumprir. Então diga-nos lá acerca disso, por favor. Este texto é muito interessante porque diz o versículo 2, e todas as bênçãos virão sobre ti.
Depois diz que o Senhor entregará os inimigos que se levantarem contra ti, no versículo 7. O Senhor mandará a sua bênção. O Senhor te confirmará para si como seu povo. O Senhor te fará abundar em bens. Enfim, e continuam as promessas. E a condição está no princípio. Se ouvires a voz do Senhor. Portanto, as bênçãos são imensas. Este capítulo é fantástico porque Deus o promete tanto ao povo. Só que o povo tinha que dar ouvidos. Portanto, a parte do povo, lá está, uma aliança que tem as duas partes, uma parceria. Deus dá, mas nós temos que estar atentos, porque o nosso ouvido é o que nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Se estivermos atentos, o Espírito Santo vai nos mostrar o que fazer e o que não fazer, dirige as nossas vidas. Porque é pelo meio do ouvido que realmente o Senhor quer sintonizar. Aqui é uma linguagem simbólica, mas se ouvir, se deres atenção, então eu vos abençoarei. Já diz depois também no Novo Testamento Paulo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É verdade. E referindo-se inclusive a um episódio ocorrido durante estes 40 anos. Mas, Fernando, temos aqui uma aparente dificuldade. Na semana passada nós falávamos em ouvir e praticar, não é? Que está em total consonância com este princípio que estamos aqui a dizer. Mas logo desde o Éden, o Senhor tinha uma aliança com a humanidade e nós ouvimos, mas não ouvimos, ou não praticamos, ou nos desviamos. E os problemas começaram ali. Ou seja, desde o princípio, passando pela história de Moisés, até hoje, e algo está à nossa frente, acha que nós podemos dizer que quando nós cumprimos com a parte de ouvir e praticar, as coisas correm-nos bem e recebemos as bênçãos de Deus. Quando não ouvimos ou não praticamos, aí é que temos os problemas. Claro. O ouvido é como um GPS. É através do ouvido no sentido espiritual, que Deus dirige a nossa vida. Se nós deixamos de ouvir, vamos por caminhos tortuosos, por caminhos que realmente se separam de Deus. Portanto, o ouvir é a necessidade desde o Éden. Se Adão e Eva tivessem ouvido bem e tivessem estado atentos e seguido, não teríamos o problema que temos hoje, não é? E esta é uma dificuldade. E nós temos que fazer esta pergunta. Será que eu estou a ouvir aquilo que Deus me diz? Será que aquilo que Deus me diz entra na minha mente e consegue moldar os meus pensamentos? Portanto, se ouvirdes, o Senhor promete imensas bênçãos. Porque isto leva-nos a viver em sintonia com Deus, em harmonia com Deus. O universo é uma monstruosidade de harmonia. Senão não funcionava. Os planetas tocavam uns nos outros e tudo se destruía. E Deus é um Deus de harmonia. Quando nós deixamos de ouvir, nós deixamos de estar em sintonia com Deus. Portanto, esse é que é o problema do homem. É engraçado que há uma autora que diz que este planeta é a nota dissonante do universo. Deixou de ouvir. Exatamente. Deixou de cumprir. É verdade. Agora, Fernando, é verdade que tudo tem consequências, não é? Como é evidente. Eu mencionei há pouco o caso do Éden e todos nós hoje somos testemunhas das consequências do não ouvir e não cumprir que aconteceu lá. Isto quer dizer que não podemos ser negligentes e Deus não seria justo se ao não ouvirmos não houvesse consequências também. A Bíblia apresenta este princípio, às vezes com a palavra maldição, que é uma palavra que tem uma conotação um bocadinho forte, mas se formos a ver em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, a maldição é apenas e só consequência natural de desobedecer a Deus. Temos que perceber que existe também um custo a pagar no caso de não querermos a aliança com Deus. Quando nós não queremos estar aliados a Deus, tornamos-nos inimigos de Deus. E, portanto, Deus deixa de nos poder abençoar porque nós estamos desintonizados, usando o mesmo termo, não é? Nós não estamos em ligação com Ele. Não é um castigo de Deus, é uma consequência. Portanto, Deus é um Deus de amor e quer que nós vivamos em amor. Se nós rejeitamos essa vivência em amor, nós temos a consequência. É a consequência, não que é o castigo. Eu acho que pode-se usar o castigo, a Bíblia também usa esse termo, mas eu acho que é consequência das nossas escolhas. Em Apocalipse, no capítulo 12, que fala da expulsão de Satanás do céu, não é? Não foi uma decisão arbitrária da parte de Deus, foi uma consequência do comportamento dele. Claro. Em Gênesis 3, que fala da expulsão do Éden de Adão e Eva, não foi uma decisão arbitrária da parte de Deus, foi uma consequência do comportamento deles. E eu posso citar outro exemplo,
até ali do livro de Deuteronômio, contextualizando neste tempo, não foi uma decisão arbitrária da parte de Deus Moisés não entrar naquela terra prometida, na terra terrena, passa a redundância, não é? Mas foi a consequência de um ato que Moisés teve, de uma quebra do contrato, de uma violação. Da ligação. Exatamente, isso mesmo, uma que houve ali. E isto, portanto, continua sem dúvida nenhuma a ser válido ainda nos dias de hoje. A cada momento somos chamados a fazer uma escolha, que é mantermos fiéis à aliança, ao contrato que Deus tem, ou então seguir o nosso próprio caminho com as consequências que tivermos. Começamos a ter uma orientação diferente, porque na verdade a palavra de Deus é uma orientação para o nosso caminho, é uma forma de viver, é um estilo de vida que está em causa. E, portanto, quando nós falamos em ouvir diligentemente, é aprender tudo isso, todos esses ensinamentos que a palavra de Deus nos tem para nos ajudar a ter um estilo de vida diferente. Ser santos, é ser separados, ser diferentes. Isso. É isso que o Senhor quer que sejamos, não é? Para recuperarmos aquilo que em tempos perdemos. Claro. O livro de Provérbios na Sagrada Escritura, ele é um dos livros da Bíblia que poderemos considerar um dos maiores, talvez os Salmos também, um dos maiores poços de sabedoria, não é? E que nos apresentam, enfim, a diferença, o decalque entre aquilo que é o certo e que é o errado também. Existe aqui uma expressão que eu vou ler aqui de Provérbios capítulo 3 que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, que falámos nisto na semana passada até. E depois mais à frente: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha, cá está. Usar os bens que o Senhor nos dá para o honrar. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Quais são as promessas que ficam aqui claras? O que é que Deus está aqui claramente a nos tentar ensinar ao dizer-nos que receberemos algo quando lhe damos a prioridade? Claro que essa é a consequência. Se nós estamos em sintonia com Deus, nós vamos... Quer dizer, quando nós pomos o que temos na mão de Deus, tudo quanto Deus tem é nosso. Quer dizer que nós recebemos, acabamos por nos tornar filhos do Senhor do Universo e, portanto, o Universo é nosso. E às vezes nós perdemos o Universo por uma pequena coisa que temos, porque não queremos dar a primeira vez, a primazia da nossa vida e das nossas coisas de Deus. Aqui está a dizer, isto é um conceito muito interessante do Antigo Testamento. Quando eles escolhiam da terra alguma coisa, os primeiros frutos eram para Deus. Porquê? Deus precisava daquilo. Deus não precisava daquilo para nada. Só que Ele precisava era que eles compreendessem que foi Ele que os abençoou. Esse era o reconhecimento. Isto foi uma benção de Deus. Graças a Deus porque eu tenho isto. Graças a Deus porque a colheita é feita tão boa este ano. É porque Deus abençoou. E esse conceito é que eles não podiam perder. Ou seja, oferecer os primeiros frutos a Deus não é algo que Deus precise, mas é algo que eu preciso de fazer. Exatamente. É isso? Para nós não deixar... Senão começamos a achar que somos melhores agricultores que os outros. Claro. Que temos muito mais engenho que os outros. E é Deus que nos está a abençoar. O crente tem que ter essa percepção de que Deus que o abençoa. E se ele tem muito mais para devolver a Deus, é porque Deus o abençoou muito. E, portanto, esta ideia de pôr Deus em primeiro lugar, honra ao Senhor. Não te esqueças da minha lei, não te esqueças da minha orientação, não te esqueças dos caminhos que eu te ensino. É pôr em primeiro lugar. E tudo quanto eu te dou, tu deves reconhecer que sou eu que dou e, portanto, a primeira parte deve ser consagrada a mim, as primícias, como aqui O diz. Fernando disse há pouco que Deus é o autor do universo, não é? E nós, como filhos de Deus, também somos proprietários, não é? Porque tudo pertence a Deus. E imediatamente na minha mente surgiu a história do filho pródigo que Jesus contou, não é? Aquele que se afastou, aquele que se perdeu nas coisas do mundo, e ele não tinha nada da casa do pai, mas aquele que ficou dentro de casa, o pai chegou-lhe a dizer: não, tudo o que eu tenho é teu também. Ou seja, ficar dentro da casa, ficar em contrato com o pai é um garante que todas as coisas também lhe pertencem, enquanto seguindo os nossos próprios caminhos, e é evidente que o filho que saiu de casa não colocou o pai em primeiro lugar, nem pensar, não é? Apesar que o outro também tinha os seus acabou problemas. por não conseguir, não é? Também tinha os seus problemas, não é? Mas podemos perceber aqui exatamente este princípio. Já agora, pegando nisso, o outro dizia que tinha estado ali e que, portanto, que tudo era dele e que tinha estimado as coisas do pai, quer dizer, ele sentia-se propriedade também. O outro saiu, achava que já não era proprietário de coisa nenhuma. Mas a verdade é que quer o que saiu, quer o que ficou, tudo era do pai. É.
Porque eles só podiam herdar quando o pai falecesse. Portanto, nada do que cada um tinha, ou que ficou, ou que saiu, era deles. Eles estavam a gerir aquilo que era do pai. É verdade, e tanto um como o outro, de acordo com as leis que vinham lá atrás do tempo de Moisés, sabiam isso. O que pertencia ao pai acabaria por pertencer a eles novamente, e portanto o desvio do plano é que provoca uma perturbação nesta ordem de coisas, que é o que nós podemos aprender para nós hoje também. Não é? Agora, aqui nesta parceria é muito interessante, porque aqui nós estamos a ver, quando nós confiamos em Deus, a promessa aqui é que os celeiros se vão encher, a abundância dos filhos de Deus é realmente um prazer para Deus, é, digamos, o objetivo de Deus, desde que nós o ouçamos, desde que nós percebamos isso. Porque não perceber isto é uma doidice, é uma tolice, como diz a lição. Né? Portanto, nós precisamos de pôr Deus em primeiro lugar. Se não fizermos isso, estamos a agir como pessoas loucas, porque não estão a perceber qual é o verdadeiro sentido da vida. Isto deve, sem dúvida nenhuma, estimular-nos a confiar em Deus, porque se Deus nos dá todas as coisas, esse ato de lhe devolver o primeiro que nós temos e o melhor que nós temos, é também uma manifestação da nossa parte que confiamos naquele Deus que cuidou de nós até agora e vai continuar para a frente também, não é? Claro. O Fernando gostaria que comentasse também aqui o seguinte. Jesus apresenta-se como nosso Criador, em João 1:1-4, como nosso sustentador, em Hebreus 1:3, e também como nosso Redentor. Portanto, Apocalipse 5:9 e ao longo de toda a Escritura. Ou seja, ele está na origem, ele está no durante e ele está também no para a frente. Em todo lado, todas as coisas que nós temos, todas as coisas que recebemos, é Deus que nos dá. E, portanto, quer dizer, aqui neste contrato, nesta aliança, parece que eu só estou a receber. Deus é que me dá todas as coisas e eu é que sou o beneficiado de tudo isto. Claro. É verdade que é isso mesmo, e o problema do ser humano é quando não reconhece isso. É que pensa que é dono de alguma coisa e que é capaz de criar alguma coisa. Mas, como diz aqui, Deus é que nos sustenta, como dizem em Hebreus. Se nós não conseguirmos respirar, vimos com a Covid há pouco tempo. Pessoas cheias de dinheiro, cheias de recursos, deixaram de respirar. Se Deus não nos dá a respiração, o fogo da vida, nós perecemos imediatamente. Fernando, há algum incómodo com algumas pessoas para entendermos o conceito bíblico do dízimo, não é? Que é separar uma 10ª parte da renda ou do rendimento para entregar a Deus. E antes de fazermos aqui um outro comentário, gostaria de saber a sua opinião sobre o seguinte que alguém disse uma vez. Muitos pensam que o dízimo consta de nós darmos a Deus 10% daquilo que é nosso. E já vimos, pelo que comentámos esta semana e na semana passada, que não é bem assim. Mas a pessoa dizia, na verdade, não se trata de dar a Deus 10% do que é nosso, mas Deus é que permite que eu fique com 90% que pertence a Ele. Claro. Isto é uma ideia que muda completamente o panorama que nós podemos ter, não é? Porque parece que estamos a perder alguma coisa ao dar 10% para Deus. Esse é um problema grande, porque nós nem damos, nós devolvemos. Devolvemos. Pois, porque nós não damos. Quer dizer que quando nós devolvemos o dízimo, nós reconhecemos isso mesmo. Quando nós vamos à igreja e entregamos o dízimo no sábado, eu sei que hoje se fazem muitas transferências, às vezes já não é no momento do culto, mas devia ser o momento da adoração. Uma pessoa que está no desemprego e chega ali e vai dizimar um bocadinho, porque o subsídio de desemprego é tão pequeno. Mas aquela pessoa arranja um emprego. E passado o mês chega lá e ganha um bom salário. E agora o que é que ele diz? Senhor, obrigado, porque eu tenho... Agora eu vou dar muito mais. O dízimo é muito melhor do que eu tinha anteriormente, porque tu me abençoaste imenso. Também quero dar as minhas ofertas, porque me abençoaste. O nosso problema é este, é perceber como Deus nos abençoa. E perceber que quanto mais... O ideal seria que nós tivéssemos dízimos avultadíssimos para devolver, porque é sinal que o Senhor nos tinha abençoado muito, não é? Mais. E é isso. Agora, o problema é quando nós achamos que estamos a dar alguma coisa que é nossa, e às vezes pode acontecer. Quando a pessoa tem um dízimo mais elevado assim, para devolver, 10ª parte dos seus rendimentos, e lá mas afinal não vou devolver isto tudo. Então porquê? Não foi Deus que lhe deu tudo? O que nós damos é o mínimo. Aliás, o número 10 na Bíblia tem esse conceito de mínimo. Deus pede-nos o mínimo para quê?
para que nós não nos esqueçamos que é Ele que nos dá tudo. Os tais 90%, os 100%, Ele dá-nos os 100%, e nós ficamos com os 90%, né? Na questão do dízimo, podemos as ofertas. Mas é muito interessante isto. Se nós não tivermos espaço, Deus não nos pode abençoar. Temos que dar espaço para que Deus possa agir na nossa vida. Então diga-me uma coisa, é uma questão matemática? Quanto mais eu devolver, vá lá, quanto mais eu devolver a Deus, mais Ele vai me abençoar. Então isso quer dizer que eu, se quiser ser muito próspero, eu vou dar mais. Isto não é aqui... Isto é princípio bíblico ou é teologia da prosperidade? Isso é pegar no princípio de uma forma contrária ao que ele representa. Então vamos lá, que é para percebermos. Quer dizer, se o Senhor nos abençoa muito, logicamente que nós reconhecemos que Ele nos abençoou muito e devolvemos proporcionalmente. Porque não é uma questão matemática, mas é uma questão de proporcionalidade. Se Deus me dá uma longevidade, se me ajuda a chegar aos 80, 90 anos, eu devo muito mais a Deus no tempo do que aquela pessoa que viveu 20 anos. Se eu tenho mais recursos financeiros, eu devolvo proporcionalmente a Deus. Se eu tenho muitos talentos, proporcionalmente eu devo pôr os meus talentos ao serviço de Deus. E se Deus me dá muitos recursos materiais, eu proporcionalmente reconheço que Deus me dá tudo isto. E então eu proporcionalmente devolvo cada um destes aspectos dos recursos que Ele me dá. Ou seja, se eu for a devolver apenas e só na expectativa que Deus me dê mais, isso já não é altruísmo e gratidão, isso já é egoísmo. Não é nessa perspectiva, a Bíblia nunca fala nessa perspectiva. Nunca fala nesta perspectiva. Porque nós temos mais, o nosso desejo, o desejo do crente é de retribuir, de devolver a Deus aquilo que Ele dá. E não é dar a Deus para que Ele me dê mais. Claro. Isso aí seria tentar enganar a Deus. E Deus não se deixa enganar, porque Ele conhece, se isso fosse possível, os objetivos, né, dos corações. Então, diga-me aqui uma coisa, porque há aqui um profeta no Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias, que usa aqui uma palavra muito desagradável, não é? Porque quando Deus está a fazer as suas considerações e explicar ao povo por que razão as coisas não correm tão bem quanto isso, o Senhor vai dizer, vós me roubaste. É uma palavra um bocadinho desagradável. Bem, se é Deus que a utiliza, tem que estar certo, não é? Claro. Nós podemos roubar a Deus? Nós podemos roubar muito a Deus. Nós podemos roubar o dízimo, podemos roubar a nossa afeição, podemos roubar o tempo de Deus, a nossa relação de Deus. Porque Ele, nesse texto, diz, voltai para mim e eu voltarei para vós. O problema deles não é que eles tivessem, a lição até utiliza esse termo, amaldiçoados, mas eu penso que eles não são amaldiçoados. Ficam em condições de não poder receber a bênção, que é diferente. Porque às vezes há a ideia de castigo. Se eu não devolver a Deus, Deus castiga-me. Não é isso que acontece. O que acontece é que se eu não devolvo a Deus, Deus não me pode abençoar, porque não estou em ligação com Ele, não estou em sintonia com Ele. Sou parceiro de Deus. Estou a dizer que não quero a aliança que Ele propõe. Não quero essa parceria, né? Portanto, Deus não nos pode abençoar quando nós nos desligamos dele e quando nós não queremos viver em harmonia com Deus. Isso é uma consequência. Não é preciso que Deus nos amaldiçoe para nós ficarmos em maus lençóis. É preciso que nós nos desliguemos de Deus. Sem mim nada podeis fazer, dizia Jesus. Nem podemos dizimar, nem podemos usar os nossos talentos, nem podemos fazer nada para Deus se Deus não estiver connosco. Eu vou ler aqui um texto que eu penso que nos ajuda a perceber isso, que diz assim: aquele que deu o seu Filho unigênito para morrer por vocês, fez um concerto convosco. E Ele dá-vos a sua bênção e em troca espera que lhe tragam os vossos dízimos e as vossas ofertas. É curioso que diz aqui, espera, não diz obriga. Não é? Claro. Ninguém jamais ousará dizer que não havia um meio pelo qual pudesse compreender essa questão. O plano de Deus quanto aos dízimos e às ofertas é declarado de modo definido no 3º capítulo de Malaquias. Deus roga aos seus agentes humanos que sejam fiéis ao pacto que com eles fez. Ora, veja bem, Fernando, Deus, que é um Deus infinito e todo-poderoso, Ele é que faz um apelo, é que faz um rogo para esse nosso comportamento, porque Ele sabe que isso vai abrir as portas, quando do coração, naturalmente, claro. vai abrir as portas para que Ele nos possa abençoar ainda mais. Deus roga, Deus pede-nos que nós vivamos em harmonia com Ele, que vivamos em sintonia com Deus. E então a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver a vida em cada um dos seus aspectos é diferente, porque nós temos Deus em primeiro lugar e, portanto, honramos a Deus. E esta questão é muito simples. Deus pede que nós experimentemos
e para que vejamos se Ele não nos abençoa mesmo quando nós o pomos em primeiro lugar. É verdade, e isso, de certeza que se pedíssemos a alguém que está a ouvir que nos contasse um testemunho neste sentido, teríamos muita gente que poderia fazer isto, não é? A Bíblia associa como metáfora o relacionamento de Deus com a sua igreja ao relacionamento do casamento, não é? O casamento que também é um contrato, é uma parceria, é uma aliança. Eu não sei como é que o Fernando, ou eu, ou qualquer pessoa se sentiria se o nosso cônjuge dissesse: bom, nós temos esta parceria, mas eu vou fazer conforme eu achar que é melhor, não é? Então porquê é que nós fazemos isso para com Deus também, Claro. não é? As parcerias, como nós falamos, uma parceria é um processo onde duas pessoas se juntam para obter objetivos comuns. Quando isso deixa de acontecer no casamento, deixam de ter objetivos comuns, a parceria quebra-se. E com Deus é a mesma coisa, temos objetivos comuns, Deus quer evangelizar, Deus quer salvar, e tudo quanto nós temos e somos deve ser envolvido aí. Essa é a primazia de Deus na nossa vida. Há um versículo que nós mencionámos na semana anterior, e que eu sei que o Fernando aprecia bastante, que está em Mateus 6, 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus passou aqui pela terra, havia sempre multidões que o seguiam, Claro. para todo lado. Ele às vezes procurava um lugar retirado e não conseguia, que as multidões iam atrás dele. Mas isto era fisicamente, não é? Este versículo que aqui está bem, isso. Este versículo que está aqui mencionado, que eu citei, talvez ele vá mais longe do que isso. Colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas, em tudo o que nós temos, incluindo na devolução daquilo que Ele pede, e depois podemos ter a certeza que o Senhor se encarregará de cuidar de nós. É isso? Exatamente. Aliás, como vimos desde o início desta lição, esta é uma aliança bilateral. Deus abençoa-nos com todas as coisas, mas este passo é muito interessante. Buscai primeiro. Nós devemos pôr Deus em primeiro lugar. E está certo que Ele a seguir nos vai dar tudo quanto nós necessitamos. E isso faz parte das muitas promessas da palavra de Deus. Esta dimensão da parceria. A parte de Deus e a parte do ser humano. Deus não faz nada contra a nossa vontade e, portanto, essa sintonia da nossa vontade com a de Deus é fundamental. O Senhor até pergunta: não vedes os lírios do campo, não vedes as aves do céu, o vosso Pai não cuida delas, então quanto mais não cuidará de vós. É verdade. Não é? Essa perspectiva é profunda e deve nos fazer refletir. Muito bem. Então, nós temos aqui um versículo em Isaías 26, 3, que diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, o que é que devemos fazer, Fernando, para termos esta paz na qual Deus nos conserva? Aqui temos as duas ideias da aliança, da parceria. Deus vai conservar em paz aquele cuja mente, cujo pensamento está firme nele e confia nele. Quer dizer, se nós confiarmos em Deus, Deus vai Deus vai nos dar a paz. Portanto, há aqui estas duas ações, a divina e a humana. Deus vai nos dar a paz se nós confiarmos nele. Como é que nós podemos ter essa certeza num mundo em que parece que o acumular de riquezas é a prioridade para uma boa parte, se não a maioria das pessoas? Nós temos até a revelação profética e da própria Escritura que diz que o amor ao dinheiro é a razão, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a razão de muitos males. Que no final dos tempos os homens seriam, entre outras coisas, corruptos e amantes de prazeres e tudo mais. E nós vivemos num tempo em que isto acontece, em que parece que isto é o quadro geral da sociedade. E a Bíblia apresenta uma proposta completamente diferente, de desprendimento e de colocar o outro, não apenas Deus, mas o outro em primeiro lugar. Isto é diferente de tudo aquilo que vemos à nossa volta, aquilo que a Bíblia propõe. Claro. Claro que neste tempo em que vivemos, e já que falaste no tempo em que vivemos, esta parceria está muito bem retratada naquele texto do Apocalipse, que diz que está a paciência dos santos, que estão os que perseveram, quer dizer, os que confiam, os que esperam em Deus. A parceria humana faz com que o homem espere em Deus,
espere os dons espirituais, espere os dons materiais, espere os dons intelectuais, porque ele confia em Deus. E, portanto, esta ideia que aparece, que falaste no fim do tempo, este Apocalipse 14, 12, é fundamental, porque, na verdade, eles esperam em Deus. O crente espera em Deus. E não pensa como o mundo pensa. Portanto, o mundo age como age porque está longe de Deus e não espera nada de Deus e vive em revolta com Deus até. Eu estava a lembrar-me daquela viúva que foi visitada por Elias, que numa altura crítica, não é? Desesperante mesmo, nem que fosse no último momento, o Senhor apareceu lá e cuidou dela. Enquanto a terra toda vivia carência, aquela senhora depois não teve falta de nada. Talvez isto nos deva fazer pensar de como Deus cuida de nós, verdadeiramente. Claro, isso mostra-nos claramente isso. Pôr Deus em primeiro lugar. Ela fez isso. E podia pensar, olha, eu vou morrer a seguir. E ela pensava, vou-te dar o pão e a seguir vamos morrer eu e o meu filho. Mas Deus tinha um plano para ela. Fernando, em jeito de conclusão, o que é que podemos dizer acerca destes benefícios, em conclusão mesmo, repetindo-me, destes benefícios que nós podemos escolher de aceitar e querer participar desta parceria, desta aliança que Deus nos propõe? Há aqui uma frase que eu até aproveitaria do texto da nossa lição que diz: sempre que o povo de Deus, em qualquer período do mundo, seguiu voluntária e alegremente o plano dele quanto à doação sistemática do dízimo das ofertas, verificaram a sua permanente promessa de que todos os seus trabalhos seriam seguidos de prosperidade proporcional. Quer dizer, nós temos que dar proporcionalmente a Deus e Deus recompensa-nos também proporcionalmente. Porque a proporcionalidade é sinal de sintonia. Está plenamente com Deus, Deus está plenamente com ele. Não quer nada com Deus, Deus deixa a pessoa livremente assim. Mas, na verdade, nós precisamos de confiar em Deus e pô-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é o grande desafio desta aliança que temos com Deus. Nós podemos procurar da primeira à última página da Bíblia e não encontramos um exemplo de Deus ter falhado com as suas promessas para com o seu povo. E, portanto, com essa certamente que vai cumprir. Muito bem, muito obrigado pela ajuda. Nós concluímos o estudo número 2 deste trimestre. Voltamos na próxima semana para mais alguns minutos de reflexão sobre um assunto bíblico relacionado à gestão de tudo aquilo que Deus nos dá. Desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus e até à próxima.